Amigos mais chegados que irmãos, amizades que edificam. Este é o tema do programa Vida Abundante deste sábado. Eu sou a Letícia e estarei com vocês conduzindo hoje esta conversa aqui. O programa Vida Abundante é realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, presidida pelo pastor Evaldo Sá. E hoje, nos nossos estúdios, estamos trazendo duas pessoas muito especiais, a Ana Lívia e a Glenda, que são duas amigas que vão contar suas histórias aqui para nós neste sábado. É um prazer receber vocês aqui para esta conversa. Prazer nosso. Muito obrigada, prazer é todo nosso. Para início, eu gostaria de perguntar a vocês como foi que vocês se conheceram? Se foi amizade à primeira vista ou se foi algo que foi sendo construído aos poucos? A paz do Senhor, antes de tudo, Letícia, a todos que nos estão acompanhando neste sábado. Assim, a nossa amizade, eu acredito que foi um pouco de cada. Nós nos conhecemos há 10 anos atrás, em uma viagem missionária que foi... Em Bocaina do Piauí. Em Bocaina do Piauí, uma cidade que não tinha sido evangelizada, né, ainda. Foi uma viagem pelo projeto Quero Vidas, Quero Almas. E aí nós nos encontramos no ônibus. A primeira vez que eu a vi, ela foi a primeira ministração dela dentro do ônibus, a primeira pregação, aos 16 anos. E aí eu passei a admirar ela dali já, né? E aí eu fiquei naquele interesse, mas sabe, outras pessoas que andavam comigo, eu não conhecia muitas pessoas, aí ficava assim, não, ela se acha demais. Ela se acha, ela não sei o que, eu fiquei meio assim, porém nós somos para o mesmo grupo de evangelismo. E aí nós começamos a conversar e desenvolvemos a amizade. Então eu admirei ela já no primeiro momento, mas aos poucos a nossa amizade foi construída e se fortalecendo cada dia mais. E quando nós nos conhecemos, a gente percebeu que a gente tem muita coisa em comum. Quando a gente olhou para o nome dos nossos pais, o nome do pai dela é... Carlos. E Carlos Luiz, e o nome do meu pai é Luiz Carlos. A gente nasceu no mesmo mês, a gente tem a mesma data de aniversário, então a gente... Até a magreza da época era igual. E, posteriormente, a gente foi construindo esse laço. A gente cursou pedagogia juntas na UFP, aí arrastei ela para teologia aqui na ETAD, então cursamos teologia juntas, fazemos pós-graduação juntas também. Ela só não quis ir muito para psicologia, mas eu tentei arrastar também. E a partir dessas identificações, com o passar do tempo e com o amadurecimento até mesmo da amizade, o que mais vocês admiram uma na outra? Olha, Ana Lívia, eu sempre digo que ela é uma pessoa extremamente completa, no sentido de que ela sabe fazer todas as coisas. Na faculdade, todo mundo admirava porque ela era tanto boa escritora, como didática, como saber fazer todo tipo de recurso. E na igreja, se tu colocar ela para pregar para criança, ela consegue. Se colocar para pregar para jovens, e agora casada no de senhoras, ela também vai. Então, essa questão da Ana Lívia se virar nos 30 em tudo, e ser muito leve e profunda no que ela faz. Então, ela carrega com ela uma palavra chamada entrega. Então, ela entrega absolutamente tudo. E até agora eu não vi o que ela faça ruim. Até cozinhar, ela aprendeu a cozinhar bem. É terrível. A Glenda, eu acho que o que me marca e que eu admiro muito na Glenda é uma fé inabalável. A Glenda já passou por situações que eu pude acompanhar que desestruturaria qualquer pessoa. Mas em todo o decorrer de cada processo que ela passou, ela sempre demonstrou uma fé inabalável. Tava tudo caindo ao redor, mas ela tava, eu creio que vai acontecer, eu creio que Deus vai fazer. E algo que para mim define muito a Glenda é resiliência. Ela é a pessoa mais resiliente que eu conheço na vida. A pessoa que o mundo pode bater, ela pode estar lá aos cacos, mas ela sempre volta outra vez mais forte do que era. Então, assim, sinônimo de fé e resiliência é a Glenda para mim. Minha admiração demais. Falando dessa caminhada de vocês, dessa trajetória de amizade, né? Em que momento dessa caminhada, dessa trajetória, a amizade de vocês foi mais importante uma para a outra? Teve algum momento difícil, algum momento marcante? Como que vocês superaram este momento ou essas dificuldades? Bem, a gente já passou por algumas experiências juntas, né? Espiritualmente também, momentos de a Glenda dormia na minha casa antes de eu casar, nós dormíamos juntas algumas vezes e orávamos pela madrugada e ter experiências sobrenaturais com Deus, né? E no âmbito espiritual também. Mas algo que me marcou muito na nossa amizade foi agora, recente. Tá com pouco mais de uma semana que eu perdi meu avô, que era pai, né? Fico um pouco emocionada.
E nós estávamos com esse programa marcado exatamente no dia que ele faleceu, para fazer a gravação. E aí, o Kelson me mandou mensagem, ligou, deu os pésames e tudo, e pediu contato para que pudesse falar com ela, né? Para que fosse gravado, não perdesse a oportunidade, né? Que a gente compreende super. E aí demorou pouco, a Glenda chegou lá, na casa, né, do meu avô, e eu fiquei, minha filha, como assim? Tu não foi para lá por quê? Aí ela olhou para mim e disse assim, Lívia, a nossa amizade é vivida, é prática. Não vai adiantar eu estar falando de amizade e não demonstrar isso. Nós somos amigas de vida, né? Então, para mim, isso foi o momento que mais marcou. Ela ficou conosco lá o dia inteiro, cuidou da gente num momento, assim, de loucura, de tristeza, de dor. E ela estava lá, ajudou, acolheu minha família toda, não só a mim. Então, assim, foi algo que marcou muito para mim, muito mesmo. E a experiência que eu tenho com a Ana Lívia também é no momento de dor. Eu entendo ela porque eu também fui criada pelos meus avós, ela foi criada pelo avô dela também. E eu também fui criada pelo meu avô. E eu perdi ele tem aproximadamente quase 2 anos. E no período de luto, como ele era minha figura paterna, eu tinha muito esse significado de meu pai, aquele que me criou. E quando eu perdi ele, eu me senti muito órfã. E eu me senti extremamente órfã, mesmo com minha mãe, com minha avó. Aquele sentimento de luto que eu nunca tinha vivido até então. E eu lembro que a gente foi para um culto, e ela era cantora da noite, e o Felipe foi pregar. Um culto lá no Campo Grande. A igreja bem simples, os irmãos lá, mas foi um culto assim emocionante. E ela perguntou como é que eu estava e eu abracei todo mundo e disse que estava ótima, disse que estava bem. Só que eu tinha orado para Deus, explicando para Deus, Senhor, por que eu me sinto órfã? Já passou um tempo, por que eu sinto esse vazio? E aí o Felipe terminou de pregar a mensagem e chamaram a Ana Lívia para cantar, né? Aí ela começou a cantar aquela música que eu não vou cantar, porque nesse daí eu sou péssima, mas aquela música Pai, meu Pai. Então, a partir desse momento que ela cantou essa música, tipo, sobre paternidade, que não tinha tanto a ver com a pregação, e ela começou simplesmente a soltar lá uma playlist de hinos sobre paternidade. E eu olhei assim, parada, comecei a chorar, aquele sentimento de orfandade foi sumindo. E quando eu menos esperava, Ana Lívia desce do púlpito, ainda com o microfone na mão, me abraçou e começou a dizer, olha, você tem um pai, você não é órfã, você tem um pai. E eu fiquei tão revoltada e tão feliz ao mesmo tempo, porque eu fiquei assim, gente, eu poderia sofrer essa dor sozinha, mas Deus simplesmente mostrou para ela uma coisa que eu nem havia contado, os meus sentimentos mais profundos, e Deus mostrou para ela, e exatamente quando ela me abraçou, eu senti naquele momento que eu não tinha somente um pai, mas eu tinha também um apoio, uma rede de apoio. Então, esse momento para mim, de todos esses anos, foi um dos momentos que ficaram marcados, porque ela é tão queridinha de Deus, que olha, Deus foi contar as coisas para ela. Fuxicou. Foi! Eu fiquei, gente, eu não tenho privacidade mais, mas tudo bem. Através dos relatos de vocês, da fala de vocês, a gente percebe que, para além de uma amizade prática da vida real, é uma amizade também espiritual. E a Bíblia nos relata também muitos exemplos. Um deles é Davi e Jonatas, né? Vocês se veem nesse tipo de relação espiritual? Acredito que sim, a partir do que vocês nos contaram, né? E como vocês aplicam esses princípios bíblicos dentro da amizade de vocês? Tem momento de oração? Tem momento de confidências? Tem momento de leitura bíblica? Como é isso aplicado à realidade da amizade de vocês? Então, essa questão espiritual, acho que o que mais nos uniu foi simplesmente essa questão espiritual. Nós tínhamos apenas 16 anos quando nós nos conhecemos. Eu tinha acabado de começar a pregar. Ana Lívia só cantava na época, então a gente tinha uma coisa em comum que era o desejo que nós tínhamos de conhecer a Deus. Então nós passamos a buscar Deus juntas. Outras pessoas, outros amigos dormiam na casa dos amigos para brincar, para comer, e a gente dormia para orar. Então a gente passava noites de vigílias em claro, só eu e ela, uma pipoca, um café, e era muito interessante que Deus se revelava para nós. Então, a partir desses momentos, foram bases para que hoje a gente tivesse essa relação tanto com a gente, mas também como em Cristo. Então, hoje sim, eu percebo que a gente tem muito essa questão atrelada a Davi e Jonatas, porque é uma amizade que nós entendemos que veio do coração de Deus. A gente se despede dizendo, a minha alma te ama. Eu chamo ela de Davi, porque Davi era bem mais top, sabe? Então, a gente se troca por esses apelidos desde o começo da amizade. Então, eu percebo que Deus se faz presente através dos nossos momentos, que hoje não tanto os mais frequentes, mas de forma habitual, quando eu sempre passo por alguma coisa, eu sempre recorro na Lívia.
confessionários, confessar pecados. A gente não tem essa questão de medo ou vergonha uma da outra. A gente está sempre fazendo isso. Basicamente isso mesmo que ela falou, a gente sempre se trata por esse, eu achei até engraçada a pergunta, porque coincidiu que a gente se fala assim, né, inclusive o contato eu salvo assim, mais Jonatas, e a gente sempre diz uma para outra, a minha alma te ama, porque eu entendo que a amizade que eu tenho com a Glenda, ela é uma amizade muito diferente, né, uma amizade que eu sinto realmente esse amor na alma, né, quando ela passa por situações difíceis, a minha alma chora com ela, né, assim como diversas vezes nós nos reunimos para interceder uma pela outra, em momentos de pregação ela pregava e eu ficava intercedendo, então a gente sempre teve essa questão e sempre teve esse amor mesmo de alma uma com a outra, né, o que lembra muito a amizade de Davi e Jonatas, é uma aliança, né, que nós temos, eu acredito, e ai dela, que isso é para os descendentes também. Tá longe, amiga, tá longe. Amém. E a partir desses exemplos, né, para vocês, o que diferencia uma amizade comum, uma amizade cotidiana ali do dia a dia, porque nós temos as nossas relações interpessoais no dia a dia, no trabalho, enfim, em todos os outros lugares em que nós andamos, de uma amizade que edifica, de uma amizade fincada nos princípios bíblicos? Assim, eu acredito que o que diferencia uma amizade comum de uma amizade que edifica, primeiro é o ambiente, a gente precisa observar o ambiente que a pessoa está, se comunga dos mesmos princípios que a gente comunga, como ela falou anteriormente, né? A gente tinha a mesma intenção e vivia na mesma intensidade de busca a Deus. Então, uma amizade que edifica, ela precisa ter esse ponto, né, de buscar o mesmo propósito e de estar na mesma intensidade. Isso é para qualquer relacionamento cristão, né? Então, assim, eu acredito que o que diferencia muito é isso, é nós estarmos vivendo no mesmo propósito e buscando na mesma intensidade, tendo aquele mesmo desejo, sabe? E é uma questão de... Uma das coisas que mais diferencia é que quando você é cristão, você precisa ser vulnerável uma com as outras. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que ele vai justamente falar de amizade e ele vai trazer esse trecho, parafraseando, ele vai dizer que as pessoas se conectam através da vulnerabilidade. Então, quando você é cristão, você precisa ser, de fato, ser sincero, ser transparente, ser literalmente claro com a outra pessoa. Porque se você for uma amizade somente de oba-oba, que é que a gente costuma dizer, as amizades não se consolidam, ficam muito líquidas, muito fluídas. Então, eu acredito que o que diferencia é a vulnerabilidade. De chegar e dizer eu pequei, de receber oração, de dizer que está precisando de ajuda, de não conseguir vencer o pecado e pedir também. Então, o que diferencia é isso. Tem muitas amizades que é só de oba-oba, de foto, de Instagram. Essas coisas. Inclusive, a gente passou momentos de vulnerabilidade muito juntas na adolescência. Imagina, 2 adolescentes recebendo profetadas, dizendo assim, esse é teu, esse não é teu. Esse... Gente, vocês não têm noção de como a nossa cabeça de adolescente ficou, mas a gente se refugiava muito uma na outra. Vamos buscar, será que é isso que Deus quer? Será que não é? Então, isso ajudou muito a gente a começar a compreender um âmbito espiritual de uma forma mais clara e mais profunda, sabe? A não ir só por aquilo que as pessoas diziam. A gente sofreu tanto nesse período que a gente começou a fazer uma oração. Deus, se tu fala com fulano de tal, pois tu pode falar comigo também. Não mande profeta, não. Fale comigo. Acho que era pra noiva estar casado com outra pessoa e o noivo de outra. Então, foi tanta coisa. E com a rotina, né? Com a correria do dia a dia, que vocês já relataram, que vivem em momentos diferentes da vida de vocês, em tempos diferentes. Uma mora em outro lugar, outra mora em outro lugar, e com a vivência, né, com a experiência do dia a dia, com a correria do dia a dia, vocês certamente vão se distanciando um pouco mais, né, por causa dos momentos diferentes. Como manter uma amizade saudável dentro desse contexto de correria, de rotina, do cotidiano? Como manter ainda o contato aí, mesmo com todas essas adversidades do dia a dia que a gente tem? Gente, é extremamente difícil, porque eu sou muito ruim de WhatsApp. Eu não respondo ninguém por natureza. Mas essa daqui, ela levaria de fato o troféu de que não responde ninguém. Acho que só o marido e a mãe e a coordenação da escola que ela trabalha. Porque é muito difícil falar com a Ana Lívia que não seja de forma WhatsApp. Então, nosso desafio sempre foi em relação a essa distância. A gente sempre morou um pouco longe.
E agora, vivendo essas fases diferentes, Ana Lívia já é casada, trabalha aqui em Timor, eu trabalho em Teresina, eu trabalho o dia todo, eu estudo de noite, então a gente não se vê muito. São poucas vezes que a gente consegue se encontrar, só nós duas, para conversarmos. Então, o que a gente consegue manter é guardar todos os momentos que a gente viveu juntas e ir compartilhando quando vai precisando, porque de forma presencial nós não conseguimos ter muitos momentos, não. E parece uma coisa que Deus está dizendo assim, rapaz, não fica, porque ela vai morar perto onde eu moro atualmente, e eu vou morar onde ela mora atualmente, perto. Trocamos de lugar. Dos bastidores, vocês me contavam que já tem aí 10 anos de amizade, né? Então, a partir das experiências de vocês, uma com a outra, né? Que conselhos vocês dariam para quem está buscando amizades verdadeiras, principalmente no contexto cristão? Eu acredito muito no que diz a Bíblia, né? Lá em Provérbios. Em todo tempo amo um amigo e na angústia nasce um irmão. Que Deus tem amizades para nós preparadas. E eu falo muito isso porque justamente a gente está falando de questão de liquidez, na sociedade líquida. E eu já escutei muitos jovens falando que, não, eu quero ficar só, não tenho amigos, eu não posso contar com as pessoas. Mas eu acredito muito que Deus separa pessoas para estar ao nosso lado e nós precisamos disso. É natural do ser humano, nós precisamos ter uma companhia, nós precisamos de ajuda. Então, tem pessoas que o Senhor prepara para estar na caminhada, no decorrer da vida, nos auxiliando, nos ajudando, sendo nosso suporte e muitas vezes nos tirando ali, nos levantando do chão quando a gente não tem nem forças. Então, assim, uma amizade verdadeira é aquela amizade que te ajuda a chegar mais perto do Senhor, ela te abre a tua visão espiritual, ela te mostra coisas para além do que o teu olhar consegue. Às vezes não só espiritualmente, mas às vezes até secularmente, né? Às vezes você está travado ali na vida, não, eu alcancei isso até aqui, pronto, é só até aqui que eu consigo. Aí vem um amigo e diz, não, você é capaz de chegar além. E aí ele começa a te dar uma nova visão. Então você precisa ter amigos assim, que te ajudam a chegar mais perto de Cristo e que abram a tua visão, que sempre te incentivem a chegar mais além. Primeiro a gente tem que abolir aquela história que você estava falando, né? De que as pessoas não precisam uma das outras. E quando eu olho para a amizade, eu lembro muito o que Paulo passou lá em Atos capítulo 27. A última viagem dele que ele estava fazendo, vai dizer que ele pega as âncoras, tira de dentro do mar e joga no barco. E quando a gente observa isso, a gente percebe que âncora é necessária, mas âncora é muito pesada de se carregar. E aí chega um determinado ponto da viagem que o barco fica balançando tanto, o vento é tão forte, que ele fica com muita vontade de simplesmente de procurar uma solução. E aí a Bíblia diz que ele lembra das âncoras e começa a jogar as âncoras no mar. E aí quando ele joga a âncora no mar, aquela âncora que outrora ele carregou, serviu para que ele não batesse no penhasco. Então, quando eu olho para a amizade, eu vejo justamente isso. São âncoras, são pesadas muitas das vezes, porque como a Ana Lívia tem um mistério muito grande, tem uma vida muito agitada, às vezes os problemas dela são grandes. Os meus problemas também foram muito grandes no decorrer da vida, então eu entendo que às vezes a gente pode pesar na embarcação uma da outra, mas que no momento certo, no momento do luto, no momento do choro, da dificuldade, são essas âncoras que a gente vem carregando na nossa embarcação que nos impedem de bater. Então, é exatamente isso que eu vejo. E é exatamente o conselho que eu deixo é que todos nós precisamos, na nossa embarcação, ter uma âncora. Por mais pesado que essa amizade seja hoje, será ela que vai impedir de você fracassar ou de você bater futuramente. Então, nós precisamos entender que precisamos orar por essas amizades. E não só a âncora, mas eu falava até para ela uma vez, eu acho que ela falou também, é o pé de zimbro, lá de Elias, né? Elias querendo a morte, foi pro deserto, aí eu digo assim, ele não queria não, era só a história dele, porque ele achou um zimbro e foi deitar na sombra, como é que ele queria morrer e foi descansar? Aí somos nós, às vezes, a gente tá dizendo assim, meu Deus, eu quero parar, eu quero, só que na verdade a gente só precisa de um colo, de um descanso, de um refúgio. E às vezes a gente encontra em um amigo, que é esse pé de zimbro, né? Que nos dá descanso na caminhada. E é claro que a nossa vida vai ser uma luta de forma individual. A gente olha também para Neemias, todo mundo lá construindo. E quando percebem que os ataques vêm, ele deu uma instrução que é tocar a buzina. Todo mundo que ouvir a buzina tocando vai em direção ao barulho da buzina. Então, da buzina ou da trombeta que o texto traz. Então, a gente vai perceber
que a gente precisa também ser vulnerável ao ponto de entender que precisa de ajuda, que precisa de alguém. Estamos trabalhando de forma individual. Hoje ela é casada, hoje eu em uma rotina totalmente diferente, mas quando uma precisa da outra, a gente toca a buzina, toca a trombeta, vai atrás, vai buscar, porque a gente entende que nós somos seres que precisamos de relacionamentos, e principalmente relacionamentos divinos. Então, para descontrair um pouco nesse nosso momento de bate-papo, né, no meio da nossa entrevista, a gente vai fazer uma dinâmica com vocês e eu gostaria de que vocês respondessem quem é mais. Vou falar algumas características e vocês apontam uma para outra, de preferência sem olhar, tá bom? Quem é mais alegre? Quem é mais inteligente? Agora tá difícil, viu? A gente pega a parede. Humildes, as duas são bem inteligentes. Quem é mais teimosa? Quem é mais dramática? Eu sou um poço de melancolia. Quem é mais blogueirinha? Tu é a blogueira pregadora da Assembleia de Deus. Tem que ter um consenso. Quem é mais blogueirinha? Minha Lívia veste até a roupa, look do culto. Tu não sabe nem que roupa eu vesti. Quem é a que chora mais? Jeremias. A mais emocionada, mais emocionante. O sol passando, ela chorou. Os passarinhos. E se ela vê um senhor, uma criança, ela chora dentro do ônibus, fora, em todo quanto é lugar. Então dá pra ver que vocês se conhecem muito bem a partir disso, não é? Estamos chegando ao momento final da nossa entrevista. A gente sabe que amanhã, domingo, é comemorado o Dia do Amigo, né? Dia 20. E eu gostaria de perguntar, qual mensagem vocês deixam para a nossa audiência nesse Dia do Amigo? A primeira mensagem é para minha amiga. Feliz Dia do Amigo. É uma honra, é um prazer compartilhar a vida com você, né? Todos os mistérios do céu. E apesar de algumas da distância, né? Em muitos sentidos. Dos vácuos, né? Dos vácuos. A minha alma continua amando a você, apegada a você, viu? E para você que está em casa, aproveite esse dia para parabenizar os amigos que você ama e fazer uma reflexão das suas amizades. Será que essas amizades verdadeiramente edificam? Será que elas estão me aproximando de Deus? É isso que eu quero para mim? E se você afirmar positivamente, né, a essas respostas, a essas perguntas, você então comece a orar mais, comece a estreitar mais esse laço de amizade, porque é um laço que vai durar para a vida toda, né? A gente pensa numa amizade no agora, mas quando a gente vai observar as amizades que se estreitam, elas vão aí para uma jornada longa, como a gente aqui, 10 anos de amizade, e eu creio que ainda vão vir mais. Então aproveite seu amigo, abrace o seu amigo e ore pelo seu amigo, interceda, porque é muito necessário, viu? Então também gostaria de deixar aqui a mensagem para o Dia do Amigo, especialmente para você que está aqui do meu lado. Minha alma te ama, minha amiga, você é um presente de Deus para a minha vida. E para vocês que estão em casa nos assistindo, eu gostaria de dizer que ore a Deus e peça a Deus um amigo. Eu tenho certeza que através dessa oração, através desse pedido a Deus, Deus tem preparado alguém para você. Não no sentido somente emocional, mas principalmente no sentido espiritual. Quando Deus tem coisas grandes na vida de alguém, Deus apresenta também pessoas grandes. Então, Ana Lívia mandou abraçar o amigo, cheirar o amigo, ficar com o amigo, então faça você também. E só terminando, tem uma frase que o Felipe fala muito. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele não nos dá coisas, Ele nos dá pessoas. Então, se Deus está te enviando um amigo muito especial, é porque Ele está te mostrando que Ele está cuidando de você e quer te abençoar, tá bom? E eu tenho que dar feliz Dia do Amigo para as outras amigas também, que ficam com ciúme. Amo vocês também. Amamos você. Amém. E nós chegamos ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade, a presença e o carinho de vocês hoje aqui. E você agora fica conosco através de uma canção com um clipe musical. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, ele me escutou.
falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Estamos chegando ao final de mais um programa Vida Abundante. Nós agradecemos a sua audiência, nós agradecemos o seu carinho e gostaria de dizer que no próximo sábado as nossas apresentadoras estão de volta com mais um programa cheio de novidades para você. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E não se esqueça, Vida Abundante é a sua vida plena em Jesus.